A seleção brasileira não atrai mais paciência, ninguém mais quer saber muitas das vezes. Quando a seleção joga, muitas pessoas nem sintonizam mais o televisor, o que antes era praticamente impossível. Além do monopólio da televisão e de tudo que cercava os jogos da seleção, todo mundo queria tirar uma casquinha da seleção brasileira, acompanhar, torcer para deixar fluir, porque antes torcer para a seleção brasileira era uma prática prazerosa. Hoje, na realidade, quem torce, claro, pela fidelidade, pelo amor que pode ter a camisa e o patriotismo, está passando sérios momentos de raiva. E sinceramente, falando aqui para vocês, eu não julgo tanto quem não acompanha mais a seleção ou quem não torce, porque convenhamos, muita gente já tem seu próprio time de futebol e as suas próprias equipes no cenário brasileiro ou até europeu acabam fazendo muita raiva. Então quem quer se estressar mais ainda? É natural que cada um vai ter seu cada qual e por isso não se dá para cobrar nenhuma fidelidade, não se dá para cobrar tanto, cada um tem seus afazeres e a seleção brasileira pode atrapalhar ainda mais o emocional que já não é essas coisas. Mas a verdade é que quando o Brasil e a Argentina jogam, principalmente no contexto todo que gerou um jogo truncado mas ao mesmo tempo polêmico e que gerou mais uma derrota consecutiva para a seleção, é óbvio que os principais veículos do mundo, e claro, todo mundo, fica sabendo do resultado, mesmo que seja na cantina da esquina, mesmo que seja no barraco do seu Zé, mesmo que seja no trabalho, mesmo que seja em qualquer lugar. É natural que você que assiste futebol segue acompanhando a seleção e vai querer saber o desenrolar dessa história. Mas a verdade é que os tempos que vem por aí parecem ser um pouco sombrios. Sombrios não somente para quem assiste, como também para alguns jogadores que podem nunca mais pisar na seleção brasileira. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos ao ponto. É a seleção brasileira de todos ou a seleção brasileira dos empresários? Essa polêmica veio à tona desde 2001, quando um certo jogador do esporte aleatório lá em Recife foi convocado para integrar a seleção brasileira de Emerson Leão. Desde então a polêmica foi muito grande, pois ninguém conhecia o cara que foi convocado. Na época o presidente do esporte, Luciano Bivar, disse que pagou para ter o atleta do clube da seleção. Segundo o mandatário rubro-negro, durante a sua segunda passagem pela presidência do clube em 2001, ele teria pago uma comissão para que o volante Leomar fosse convocado para defender o Brasil na Copa das Confederações. Bivar criticou a atuação de profissionais do futebol e citou o caso de Leomar como exemplo. Para você ter uma noção, nem o próprio Leomar sabia que esse pagamento tinha sido efetivado. O futebol muitas das vezes pode ser o pão e circo de todo mundo gosta de acompanhar para desopilar a cabeça. Mas a realidade é que as coisas podem estar num buraco muito mais embaixo. O futebol é o pão e circo do homem, mas a real é que certos escândalos ficam impossíveis de serem omitidos pelo vento. Não tem como ficar alheio aos inúmeros escândalos e problemas com a CBF, como por exemplo coisas graves e sérias envolvendo corrupção. Não dá pra ficar simplesmente calado quando essas coisas acontecem, e principalmente como de que maneira isso pode interferir diretamente na escolha e preferência do povo brasileiro em quem torcer. Pra falar a verdade, hoje o povo brasileiro em geral está muito afastado da seleção, primeiramente porque o carisma não é mais o mesmo de certos jogadores, a aproximação dos jogadores com o próprio torcedor tá bem distante e também porque o futebol não agrada em nada, principalmente alguns jogadores que parecem estarem próximos de nunca mais vestir a camisa que consagrou vários e milhões, mas agora tá dando dor de cabeça. Vamos em posição por posição. Primeiramente falando dos goleiros. Tá, é uma das posições que eu realmente não encontro motivo plausível de se livrar de certos jogadores. E aí eu espero que vocês entendam por quê. Lá na gringa e principalmente no futebol mundial como um todo, nós temos dois dos principais goleiros do mundo, tanto o Alisson quanto o Ederson. Se você parar pra pensar, desde que Fernando Diniz convocou cada um, os gols que ambos levaram não tiveram culpa nenhuma deles. Tanto os gols levados contra, por exemplo, a Bolívia, Venezuela, Uruguai, Colômbia e a própria Argentina não tiveram nenhuma falha individual de ambos. E ao contrário, se você levar em consideração outros jogos, como por exemplo Brasil versus Colômbia, o Alisson fez grandes defesas que impediram uma verdadeira goleada, tendo inclusive a maior nota do SofaScore na partida. Eu sei que muita gente já criou abuso do cara ou até mesmo fala que ele atrapalha a seleção, que a seleção não convoca outros jogadores, como, sei lá, o João Paulo dos Santos, que eu acho que até merecia uma vaga para terceiro goleiro, ou outros jogadores como até o Cássio. Enfim, muita gente fala isso, até entendo que claro, é uma opinião e todo mundo pensa dessa forma, mas vilanizar jogadores que não tiveram culpa alguma no processo atual e negativo da seleção, eu acho bem complicado. Não vejo nenhuma culpa recaindo sobre os goleiros e acho que ambos vão continuar sendo convocados até dar uma certa idade e eles não serem mais, natural. O maior problema é quando a gente olha para as laterais. Gente, nas laterais nós já tivemos Roberto Carlos e Cafu. A seleção brasileira já foi a maior referência possível nessa posição que tanto orgulhou a nós. Quando a gente jogava com Cafu, Roberto Carlos e tantos outros jogadores, era óbvio que a seleção brasileira rendia muito mais. Tanto a questão de amplitude dentro de campo, como também de jogadas efetivas, faziam da seleção um colosso imponente. Todo mundo gostava de assistir a seleção, mas não era por qualquer coisa. Jogar com grandes jogadores capacitados e capazes de fazerem história nas laterais do campo tinha até se tornado rotina na antiga seleção, mas hoje quando a gente olha pro campo e vê jogadores como Emerson Royal, é realmente um problema crônico. Emerson Royal, vale lembrar, foi o único lateral na sua posição convocado pelo Diniz, pois ele tentou improvisar o PP do Grêmio e por muitas vezes usufruiu-se dessa improvisação. Nem mesmo o esquema
sistema de 3 zagueiros ele tentou, e isso fez, principalmente e primordialmente, com que a seleção brasileira perdesse muita qualidade. O Emerson Royal no Tottenham tem uma música própria pra ele. A musiquinha diz o seguinte: ele é o Emerson Royal, ele não sabe nem defender e nem sabe atacar. Ainda assim, o Diniz achou justo convocar o cara pra principal seleção do planeta. É mole? Não dá. Acredito que com o passar do tempo e as novas convocações, ele não seja mais chamado pra seleção, o que é um processo natural, já que ele não rendeu absolutamente nada. Já nos exemplos, por exemplo, de nomes como Renan Lodge, acredito que, mesmo com as atuações abaixo, ele vai continuar sendo chamado muito por conta da falta de opção. E nomes como Danilo, quem sabe até o Alexandro, voltem a ser chamados porque a gente não encontra nenhuma outra solução na própria posição. É uma posição muito carente. E você mesmo que talvez esteja pensando em aumentar a taxa de natalidade do Brasil, tendo mais um moleque daqui pra frente, pensa bem, diga assim: filho, eu quero que você seja lateral da seleção brasileira. Vai, ajuda toda a população, vai. Brincadeira à parte, vamos pra frente. Ao falar de zagueiros, não tem como citar ele, né? O Marquinhos foi extremamente criticado, não somente nessa última convocação da seleção, como em praticamente todas, desde que a Copa do Mundo acabou. Pra falar a verdade, ele foi o cara que perdeu o último pênalti contra a Croácia, então é mais natural que a gente fique indignado com o que tá acontecendo. O Marquinhos não vem conseguindo jogar bem há muito tempo no Paris Saint-Germain e praticamente vive de um passado de grandes atuações que hoje não se repetem mais. Aliás, o auge do Marquinhos foi justamente quando estava jogando junto com o Thiago Silva, que era seu próprio companheiro de equipe no Paris Saint-Germain. Assim que o Thiago Silva foi embora, o Marquinhos não conseguiu mais repetir as mesmas atuações, e isso fez, obviamente, com que a torcida brasileira ficasse extremamente incomodada com a presença e participação de um jogador que não vem entregado nada, e muitas das vezes até é escolhido para ser o capitão, somente pela questão da idade, mas ele não consegue passar nem mesmo a sua experiência para os mais jovens. Dentro de campo, a gente sente uma agonia muito maior ao ver o Marquinhos jogar, então é bem difícil e complicado acreditar que teremos dias melhores. Na verdade, mais parece que estamos apenas com dias contados de ver o Marquinhos jogando na seleção brasileira. O que nos remete aí para outra posição, a posição do meio, que talvez, se compararmos todas elas, foi a que mais evoluiu em relação à rotatividade, novos nomes e principalmente a outras opções que podem integrar o Strat Canarinho. A meiuca da seleção brasileira, como é chamada, passou por grandes mudanças, e vários jogadores que antes eram convocados e figurinhas mais que carimbadas passaram a ter outra lógica rotacional, e outros nomes que não eram nem lembrados passaram a ser chamados. É uma posição que vem se encorpado muito com vários jogadores de Premier League. E agora, para falar a verdade, um jogador que acabou ficando marcado negativamente mesmo após uma boa safra, quando a seleção ainda era treinada pelo Ramon Menezes, foi o Joelinton, jogador do Newcastle. A maneira pela qual ele entrou rapidamente na pilha dos argentinos e foi expulso gerou muitas dúvidas em relação à questão mental do jogador. Afinal de contas, a seleção brasileira já não tá muito boa, e para trazer jogadores que não agreguem em questão mental é realmente um problema gigantesco. É um fato que o Joelinton, por causa disso, não será nunca mais convocado, não tô dizendo isso, mas a real é que ele precisa tomar cuidado, pois agora essa porção do campo e essa posição estão sendo muito bem degladiadas entre jogadores. Muitos deles querem ganhar a passagem, como o próprio volante André, que alguns foram um dos responsáveis pela falha defensiva no gol da Argentina, mas na minha opinião não fez uma data FIFA ruim. Temos também outros jogadores importantes que irão figurar novamente na vaga, como o Lucas Paquetá. O Paquetop, inclusive, está muito perto de ser absolvido sob o escândalo de apostas que acabou cercando sua vida e deixando totalmente sombria suas condições de jogo, quando ele inclusive ficou ameaçado de ser preso e até ficando fora de uma seleção brasileira que precisa ainda assim dele. Ele pode não ser um nome excepcional e ideal, e até mesmo não seria titular em seleções passadas, mas hoje, levando o contexto e o empobrecimento de uma certa safra, Paquetá é um nome ideal para a conjuntura desse meio campo. Ainda assim, em relação ao meio campo, não tem outros nomes que podemos dizer como: nossa, esse cara vai embora. Porque para mim, o nome que realmente vai embora, que vai apenas ficar pouco tempo talvez jogando em alto nível, o que eu acredito seja o Casemiro. Mas também não há como provar nem ser evidente e prever o futuro. Apenas o fato de que o Casemiro tá ficando velho e provavelmente indo pro futebol árabe, ele tende a não ser mais convocado. Porque a gente sabe muito bem que em relação a essas convocações, o Neymar, por exemplo, só foi convocado porque é o Neymar. Se fosse um jogador comum, se não tivesse nome, ou se não fosse ele mesmo, não teria sido convocado jogando pela Arábia Saudita. Nós sabemos muito bem que nomes como Anderson Talisca não chegam nem perto de serem convocados. Por quê? Porque jogam lá. Então é óbvio que o Neymar é uma grande exceção. Falando em Neymar, vamos para a posição do ataque. E não dá para mencionar o NJR. O camisa 10 da seleção brasileira vem passando por problemas físicos enormes. Não de hoje, inclusive, ele vem passando por isso. Para você ter uma noção, nessa semana foi-se divulgado que o PSG recebeu o Neymar vindo do Barcelona ainda em 2017 com problemas e lesões, e o próprio Paris negligenciou isso e não tratou, pois desde o ano de 2017 foi feito borboleta na vida do Neymar. Todo ano uma lesão, todo ano uma decepção, todo ano algum problema. É um fato que o Neymar é um excelente jogador, e aquele que disser que o Neymar não faz falta alguma na seleção, com seu grande trato técnico, visão de jogo, posicionamento, passe, chute e todos os seus elementos, tá mentindo. É óbvio que muita gente odeia o cara por N fatores, principalmente os fora de campo, mas a real é que ainda assim a seleção precisa um pouco dele. Acredito que em termos de alguns anos o Neymar não será mais convocado, mas ainda acho que será difícil tirar. Seja o Fernando Diniz, seja qualquer outro treinador de fora,
fora, ou até mesmo Ancelotti, ele provavelmente será convocado novamente. Não vejo o Neymar saindo em termos de 2 anos, mas acredito que se não manter a forma física dos 34 para frente, o Neymar não será mais convocado. Se ele mantiver uma forma física ideal, aí sim acredito que ele será mantido até quando ele quiser jogar na seleção brasileira. Mas para isso precisa se mudar a mentalidade. O Neymar, que antes tinha declarado a DAZN que essa 2022 seria sua última Copa do Mundo, tem que mudar esse pensamento. Se quiser dar alegrias à seleção e aos torcedores, tem que mudar essa mentalidade. Tem que fazer para vencer. E já que estamos falando dessa área do ataque, não tem como deixar de mencionar um nome bem específico: Gabriel Jesus. Ele jogou 2 anos do Palmeiras na equipe profissional, depois foi pro Manchester City e do Manchester City foi pro Arsenal. O engraçado é que no City e no Arsenal, Gabriel Jesus é um craque incontestável, fazendo gols importantes que fizeram tanto o Citizens quanto o Gunners chegarem a patamares importantes na Premier League. O cara lá fora joga muito, mas parece que o psicológico dele na seleção brasileira faz com que ele não renda tanto. Até naquela jogada que o Gabriel Martinelli perdeu o gol, ele que fez a principal construção dela. Não dá pra negar que o cara tem um trato técnico, só que na seleção brasileira ele não rende. Então por isso vários treinadores que porventura passarem a assumir a seleção terão um certo receio de convocar o Gabriel Jesus. E claro, sempre a mídia brasileira e principalmente os torcedores terão um receio muito grande em ver o Gabriel Jesus defendendo a amarelinha novamente. E um dos pontos bem negativos em relação a essa falha do Gabriel Jesus e não conseguir entregar tudo na seleção é que nomes como Richarlison voltam a ficar na pauta. Richarlison há muito tempo não vem entregado praticamente nada na seleção, não somente nela como no Tottenham também. Rafinha é outro que, querendo ou não, vai ter que lidar com a desconfiança do torcedor brasileiro e pode estar na corda bamba de também não ser mais prioridade na convocação. Com o escândalo envolvendo o jogador Antony, foi mais natural que o Rafinha conseguisse se desenvolver na posição, tendo mais destaque e ganhando notoriedade para poder jogar no Scratch Canarinho. Mas a realidade é que no momento que o Rafinha entra em campo, ninguém tem tanta confiança em relação ao seu porte técnico. Suas jogadas que antes fluíam naturalmente não conseguem dar continuidade na seleção. Foi assim na Copa do Mundo de 2022, quando ele foi muito criticado, e segue sendo assim na seleção. Quando ele é acionado, as jogadas não conseguem ser fluídas da mesma maneira. Isso vem dificultar a compreensão daqueles que pensam talvez em contar com o Rafinha daqui pra frente. Não é um jogador que passa aquela confiança, sabe? Então por isso o seu elo de ligação com a seleção brasileira pode estar por um fio se nada se desenvolver. E dentre todos os citados, não dá pra não mencionar Fernando Diniz. Convenhamos que esse aí já tá sendo muito criticado e com razão. A seleção não vem conseguindo fazer nem perto o que o seu Fluminense faz em clubes. O time acabou de ser campeão da Libertadores e parece que na seleção ele não consegue dar continuidade. Na real, continuidade é a palavra. Diniz precisa de muito tempo e jogadores juntos para que ele consiga implementar esse estilo dele, que é bem complicado a longo prazo. E a real é que com pouco tempo que a seleção tem, com 2 jogos para disputar, depois 3 jogos para disputar, a pausa, volta, 3 jogos, volta, não tem nenhuma continuidade para ele fazer. Então realmente pensando nesse sentido, se torna inviável mantê-lo. Mas a questão é, quem será o novo técnico? É isso que você vai ver no próximo vídeo. Uma possibilidade de outros nomes que podem assumir no lugar do Diniz e quem sabe substituir a ausência do Ancelotti. Comenta aqui embaixo quais jogadores você quer ver saindo da seleção, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos, claro, em busca de cada vez mais metas no YouTube. Simbora!